Lula quadruplamente desmentido por visita oficial, a mentira que Moraes admitiu usar, mas classificou como fake news do bem, a decisão do STF que afronta desembargador que fez Pavinato ser demitido e o puxa-saquismo profissional da Globo News em novo episódio. Tudo isso no vídeo de hoje. Vem comigo. Quando eu fiz o vídeo de ontem, em que eu analisei ponto a ponto o discurso em que Moraes acabou se entregando nas entrelinhas, não chegou a dar tempo do vídeo ir ao ar para que Alexandre de Moraes já tivesse aparecido com outro absurdo sem tamanho. Nessa quinta-feira, o TSE julgou e condenou várias pessoas por terem compartilhado um vídeo apontado como fake news pelos ministros. A deputada Carla Zambelli e Gustavo Gayer, os senadores Flávio Bolsonaro e Cleitinho, o youtuber Bernardo Kister e o músico Roger Moreira foram condenados a pagar uma multa de R$30 mil cada. Leandro Ruschel, Bárbara Di Stefani e o autor da postagem original, Victor Stavalli, foram multados em R$5 mil cada. Tudo isso foi por terem associado Lula ao satanismo. Curiosamente, até hoje, nem Lula nem qualquer outro esquerdista no Brasil foram multados por associarem todos que se consideram de direita ao fascismo. Mas tudo bem, isso não é surpresa para ninguém. O que me chamou a atenção nesse julgamento foi que, durante a sua argumentação, Alexandre de Moraes falou sobre uma mentira que ele mesmo costumeiramente usa, admitiu isso, mas classificou como uma fake news do bem. Eu aqui posso reiterar o que eu venho dizendo há 2 anos, que principalmente em relação à desinformação, fake news, discursos de ódio, a justiça como um todo e a justiça eleitoral especialmente, não pode adotar a política do avestruz, de esconder a cabeça embaixo da terra. Em tese, ministra Carmen, que um entendido no assunto me abordou há algum tempo, ouviu dizer isso e falou que é mentira que o avestruz coloca a cabeça embaixo da terra, que inventaram isso, que não existe. Mas como todo mundo acha que é verdade, é uma fake news do bem. Para fazer a analogia. Não, você não ouviu errado. Mas como todo mundo acha que é verdade, é uma fake news do bem. E ainda dessa mesma argumentação, tem mais um trecho que eu destaquei. E por incrível que pareça, todos os representados, apoiadores do outro candidato, que nunca tinham compartilhado uma notícia dele, de repente ganham um interesse gigantesco a compartilhar essa notícia. É uma série de coincidências satânicas que levam à conclusão de que, óbvio que isso é uma armação, óbvio. 2/3 dos representados são investigados nos inquéritos dos atos antidemocráticos e das fake news, exatamente por fazerem isso. Moraes fala que 2/3 dos representados estão sendo investigados nos inquéritos para reforçar os seus argumentos, mas esquece de mencionar que ele é o principal responsável por incluí-los nesses inquéritos. É como se um acadêmico, ao fazer um artigo científico, citasse a si mesmo como referência para provar as suas afirmações. Agora me diga, em que lugar do mundo isso seria aceito? Enfim, já que o ministro falou em fake news do bem, vamos partir para o próximo assunto, que tem tudo a ver com isso. Lula recebeu nessa quinta-feira em Brasília Patrice Talon, presidente do Benin, um país com cerca de 13 milhões de habitantes localizado no oeste africano, entre Togo e Nigéria. A imprensa tradicional brasileira falou, é claro, sobre a visita oficial, sobre os acordos bilaterais assinados, sobre as declarações feitas pelos dois presidentes, mas ninguém falou sobre um detalhe muito importante. O simples fato do presidente do Benin e sua comitiva terem sido recebidos por Lula no Brasil faz com que Lula seja quadruplamente desmentido em relação a uma declaração feita por ele há pouco mais de um mês atrás. Eu não sei se você está lembrado, mas no início de abril eu mostrei em um vídeo que Lula, na Conferência Nacional do Direito das Crianças e dos Adolescentes, falou para uma plateia de jovens estudantes como se estivesse ensinando a eles isso aqui. Vocês que são adolescentes, vocês precisam saber, esse país foi o último país a garantir o voto da mulher. Esse país foi o último país a abolir a escravidão. Esse país foi o último a fazer a independência. E esse país foi o último a ter uma universidade.
Na ocasião, ao falar sobre esse comentário, eu mostrei vários exemplos que provam que cada uma dessas 4 afirmações feitas por Lula era mentirosa. Mas agora, nessa quinta-feira, aconteceu algo ainda melhor. Lula recebeu o presidente de um país que sozinho desmente as 4 afirmações. Lula diz que o Brasil foi o último país a garantir o direito ao voto feminino. No Brasil, isso aconteceu em 1932, mas no Benin, esse direito só foi conquistado em 1956, quando o país ainda era uma colônia francesa. Mas, como todo mundo acha que é verdade, é uma fake news do bem. Lula disse que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. No Brasil, isso aconteceu em 1888, mas no Benin só foi acontecer em 1905, quando o país também ainda era uma colônia francesa. Mas, como todo mundo acha que é verdade, é uma fake news do bem. E por falar em colônia, Lula disse que o Brasil foi o último país a, nas palavras dele, fazer a independência. O Brasil se tornou independente em 1822. O Benin só foi se tornar independente em 1960. Mas, como todo mundo acha que é verdade, é uma fake news do bem. E por fim, Lula disse que o Brasil foi o último país a ter uma universidade. A referência usada por ele é a UFRJ, fundada em 1920. A UFPR discorda disso e apresenta evidências em um artigo no site da própria universidade, mas eu já falei sobre isso em outro vídeo, então não vou falar novamente. E é preciso esclarecer também que a discussão é sobre universidades, porque faculdades já tinha algumas muito antes disso, desde o início do século XIX. Enfim, a referência de Lula é o ano de 1920. Só que no Benin, a primeira universidade foi a Abomey Calavi, fundada em 1970. Portanto, o Benin sozinho prova que as 4 afirmações feitas por Lula são absolutamente mentirosas. Mas, como todo mundo acha que é verdade, é uma fake news do bem. A pergunta que fica é: Lula é muito despreparado e não se informa a respeito da história do Brasil e dos países com os quais ele firma acordos? Ou é muito mau caráter mesmo, a ponto de, apesar de saber qual é a verdade, ainda mentir intencionalmente para empurrar as suas narrativas? Bom, ainda sobre a visita do presidente do Benin, na declaração feita à imprensa, Lula jogou a responsabilidade mais uma vez nos bilionários. Se os 3 mil bilionários do planeta pagassem 2% de impostos sobre o rendimento das suas fortunas, poderíamos gerar recursos suficientes para alimentar os 340 milhões de pessoas que, segundo a FAO, enfrentam insegurança alimentar severa na África. Sobre os rendimentos e o patrimônio dos bilionários, Lula fala, mas sobre o próprio patrimônio de mais de 7,4 milhões de reais, como declarado ao TSE em 2022, ele não fala. Ele cobra 2% dos rendimentos dos bilionários, mas não fala sobre doar, por exemplo, 2% do seu salário todos os meses para alimentar uma família. Ele cobra 2% dos rendimentos dos bilionários, rendimentos sobre o próprio dinheiro deles, mas não abre mão de se hospedar em hotéis luxuosos com dinheiro público, como a suíte de 520 metros quadrados a 60 mil reais a diária em Riad, na Arábia Saudita. Não abre mão dos móveis luxuosos comprados com dinheiro público para o Alvorada, como a cama de mais de 40 mil reais. As palavras convencem e o exemplo arrasta, como naquele ditado. E o seu exemplo, seu Lula, arrasta para o fundo do poço. O próximo assunto que eu preciso abordar aqui é muito breve, mas não deixa de ser um grande absurdo. Por unanimidade, nessa quinta-feira, o STF invalidou a estratégia jurídica de desqualificar mulheres vítimas de violência. Traduzindo, em um caso de acusação de violência sexual, por exemplo, a defesa do acusado não pode insinuar coisas sobre a intimidade da vítima no intuito de minimizar a culpa do acusado, algo que para mim é muito óbvio, pois nada justifica esse tipo de violência. Só que há um fato curioso por trás dessa decisão. Ela diz respeito justamente ao motivo que levou o Thiago Pavinato a ser demitido da Jovem Pan e a ser processado por um desembargador. Para quem não lembra, Pavinato usou um termo pejorativo para ofender um desembargador, porque esse desembargador usou um termo pejorativo para ofender uma menina de 13 anos, vítima de violência sexual, em uma decisão que favoreceu o acusado, dando a entender que o comportamento da adolescente justificava o crime. A direção da emissora pressionou Pavinato a se retratar, mas ele se recusou e isso levou a ser demitido e ainda a ser processado pelo desembargador em questão. Diante dessa situação, a minha pergunta é: será que agora pau que bate em Chico também baterá em Francisco? Agora, o último material que eu separei para esse vídeo é mais uma mostra de que, definitivamente, não é à toa que a Globo e suas subdivisões são chamadas de TV estatal. O Haddad, alguém me falou, ele estava afiado. Não, o Haddad é preparado.
ele é preparado. É uma pessoa que está ali, chegou, onde chegou também, porque tá... Aquela coisa, Otávio, não sabe brincar, não desce pro play. E, isso aqui não é jogo, isso aqui é jogo de cachorro grande. O Haddad sabe disso. Então, foi bom também do ponto de vista do governo, porque com a saída do Dino, eles perderam havia uma carência também de uma referência de alguém que sabe se comunicar e tem alguma coisa para dizer, porque não adianta só se comunicar, precisa ter algo para dizer. E ele falou ali no conteúdo, então eu achei bem interessante, fazendo a leitura e conversando com várias pessoas de dentro do governo também de comunicação, como ele se posicionou nesse lugar. Agora, deputado vir dizer, como a Elisa contou pra gente da reação que o Haddad foi lá lacrar, não, ele estava respondendo a lacração. Minha visão, minha opinião. As pseudojornalistas da Globo News podem esquecer de certas coisas de acordo com o que for mais conveniente, mas a internet não esquece. Apesar de eu dar uns pitacos em economia de vez em quando, eu estudei 2 meses de economia. Foi para passar no exame da ANPEC. Depois eu não estudei mais. E antes de finalizar o vídeo, eu só quero lembrar você que aqui na descrição você vai encontrar um link para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul através da vaquinha do Badim. Também um link de um curso para você aprender a fazer cortes de vídeos para publicar e gerar receita para você, e eu autorizo você a usar o meu conteúdo para isso. E ainda um link para um curso de ChatGPT e outras ferramentas de inteligência artificial para facilitar muito a sua vida e o seu trabalho. Ambos os cursos têm 7 dias de garantia para que você seja reembolsado se não ficar satisfeito com as aulas. No canto da sua tela aparecerão agora recomendações de outros vídeos aqui do canal para que você os assista caso ainda não tenha feito. Se você gostou desse conteúdo e quer receber os novos vídeos aqui do canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Essa é a única forma de garantir que o YouTube entregará a você esses novos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.